18:09 no ar o Vale Esportes, o oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. O Vale Esportes também no ar para você no nosso canal no YouTube, o oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. São 18h10, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. 99,9. Já pensou em iniciar o mês com R$100.000 no bolso? É demais! Só no quarto sorteio dessa semana, o Cariri da Sorte tem R$100.000. Eu disse 100 mil. São R$100.000 todinho só pra você. E mais R$15.000 no primeiro ao terceiro sorteio e R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 125 mil na premiação total esperando por você. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, um jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Aqui na
Novo Rio. A sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós no Vale Esportes, o timaço da Vale FM, nesta noite de quinta-feira, hoje dia 27 do mês de julho. E quem tá aqui do nosso lado é ele, João Filho. Boa noite, JF. Um abraço pra você, Delton Sá. Boa noite pra você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Aqui estamos, noite de quinta-feira, penúltimo programa da semana, as informações diárias do nosso futebol. E hoje o mercado da bola foi bem movimentado, viu? Foi, né, meu caro João Filho? Mas eu ainda tô de ressaca ainda. Você tá de ressaca, Delton? Tô de ressaca. Ontem foi complicado, né, rapaz? Ontem foi um dia, assim, sabe, complicadíssimo. Uma tarde e noite difícil demais para o futebol de Juazeiro. Eu levantei uma questão com o Demontier, não sei se você escutou ontem. Não escutei não. Nós podemos dizer que o Barbalha está na primeira divisão, conseguiu escapar no quadrangular do rebaixamento da primeira, permaneceu. O Guarani de Juazeiro foi rebaixado. O Icasa teve chances de voltar para a primeira divisão esse ano, não conseguiu. Temos o Crato na terceira divisão. O Campo Grande não disputou a terceira divisão esse ano. E temos o Cariri tentando voltar para a segunda divisão. A pergunta que eu fiz pro Demontier, eu faço para você. Se eu souber, eu respondo. Futebol do Cariri pede socorro, Delton? Faz tempo. Meu Deus. Não é de agora não, João Filho. Pelo amor de Deus. O time tá na UTI aí faz tempo. Futebol de Juazeiro do Norte. Nós temos acumulado situações atípicas nos últimos anos, que fogem de uma linha de raciocínio do que já foi, de consequências de trabalho do nosso futebol, meu amigo. A gente tá hoje aqui com quantos times profissionais nós temos hoje na região do Cariri, e o Barbalha, diga-se de passagem, as duras penas ainda. Conseguiu escapar as duras penas de um rebaixamento. Tá lá na primeira divisão, ainda bem, né? Permaneceu. Ainda bem, mas com muitas dificuldades essa permanência do Barbalha na primeira divisão. E tomara que nós tenhamos o ano que vem um Barbalha melhor preparado do que foi esse ano, que foi um Deus nos acuda também para poder fugir do rebaixamento, né? Então, de fato, nós vivemos um momento bem complicado no nosso futebol. O Icasa teve tudo para voltar para a primeira. Nossos clubes, e tomara que a gente possa fechar o ano, porque será a última competição desse ano, será essa que o Cariri vai disputar, que seja com acesso. Pelo menos isso, né? Para pelo menos fechar com essa imagem de um time que conseguiu chegar lá, tá muito perto disso. E que a gente tem aí esses meses pela frente, que serão meses bem complicados também, sem atividade, que possa haver um bom planejamento, que os clubes consigam buscar, não sei da onde nem como, fortalecer suas estruturas para pensar numa temporada bem melhor do que as últimas que a gente vem vivendo no futebol aqui na região do Cariri. É extremamente lamentável hoje falar do nosso futebol, falar do que acontece na região do Cariri com os nossos clubes, né? No momento que a gente vive de euforia de uma arena como aquela, eu fico imaginando, João Filho, que vai ser da Arena Romeirão pro restante do ano e para o início da temporada que vem, sem ter jogos, sem competições, né? Sem clubes para ali atuar.
E será realmente. E serão meses bem complicados. As duras penas, o custo da arena só pode ser bancado até aqui pelo Icasa, na maioria dos jogos que foi o Icasa como mandante. Hoje teremos o Cariri de volta, vai jogar novamente na Arena Romeirão. Enfim, se a gente levar para o lado do interior do Ceará, Delton, quem está salvando a lavoura é o Iguatu, né? É verdade. Quem está salvando a lavoura dos clubes do interior é o Iguatu, porque o Guarani de Sobral, punido, fica 2 anos afastado de competições da federação, um time que chegou a ser campeão brasileiro de uma Série D, enfim. Sigamos, né? Não é um momento bom pro futebol do interior do estado do Ceará, infelizmente, e do Cariri, especialmente. A gente vive realmente dias muito ruins no nosso futebol. Já a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa situação. Vamos falar de Icasa, vamos falar de Guarani. Sim. Vamos falar muito mais, meu caro João Filho. Sabe por quê? Por quê? Porque se você tá pensando em presentear, você já sabe pra onde é que você vai. Você vai pra Já o Presentes. Porque pensou já o Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua, 536, no centro de Juazeiro do Norte. Lá você vai encontrar aquele presente que você estava esperando para presentear aquela pessoa que merece, né, toda a sua atenção, todo o seu carinho. Já o Presentes, lá Clóvis Bevilacqua, você vai encontrar um mundo de possibilidades para você presentear, além de brinquedos, utilidades do lar, decoração, tudo isso na Já o Presentes, porque pensou Presentes, Já o Presentes. A gente fala também aqui no Vale Esportes do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros aqui de Juazeiro. É isto mesmo, onde é oferecido uma diversidade de esportes como futsal, o futebol, o skate, o basquete, entre outros, desenvolvendo aí torneios e integrando cada vez mais o jovem às boas práticas esportivas. É verdade, os núcleos de atendimento, as bases ficam localizadas no bairro Frei Damião, segundas e quartas das 18h30 até as 21 horas, no bairro Horto, terças e quintas das 14 até as 17 horas, e no bairro João Cabral, terças e quintas das 18h30 às 21 horas, no Instituto Juazeiro Bom de Bola, que tem na presidência o nosso querido Jackson Pilha. Você quer conhecer o projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você vai nos encontrar nas redes sociais do @Juazeiro Bom de Bola. Um abraço pro Vaqueiro das Galáxias. Quem é a fera? Antônio Carlos, o homem da Cefiltro, que acaba com um chapéu desse, mas com um painel digital desse aqui. Painelzão bonito, né? Então é o Vaqueiro das Galáxias, o painel estourado, né? Painel. O chapéu do homem aí, esse aqui, meu amigo, ó. Ele tá indo pra fazenda agora descansar. Esse aqui não tem em qualquer lugar não, esse chapéu não, viu? E esse painel de carro, vou dizer um negócio para você. Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores: branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre Rua Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 99855-4193. Bom, daqui a pouco a Luiz de Vilar e Anderson Luiz movimentam a reportagem do timaço da Vale FM, assim como também Kilber de Campos vai trazer o boletim lá da capital do estado. O Kilber que ontem esteve na Arena Romeirão acompanhando o Ferroviário no jogo contra o Icasa. Bom, Delton, já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, mas se você está cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada com você paga hoje com a sua conta de energia. Então, meu amigo, quer colocar geração de energia solar? Fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Meu amigo Delton Pinheiro Sá, domingo, o Cariri da Sorte vai mudar a vida, vai mudar a sua vida, vai mudar
a vida de quem ganhar no quarto sorteio, porque nada mais, nada menos que Delton. Porque tem 100 mil reais, Delton Sá. Resolve, Delton Sá. Ora, meu amigo. Com aquele Pix de 100 mil reais chegando. Eita, João Filho. Rapaz, você vai correr esse risco, viu? E pra correr esse risco maravilhoso. Fiquei feliz aqui, ó. Para correr esse risco maravilhoso é só você comprar o seu Cariri da Sorte desta semana, preço maravilhoso, 100 mil reais no quarto sorteio. Não para por aí não, tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio e no Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 cada, tudo isso com dupla chance para você. Cariri da Sorte, compre já o seu, é daqui, é do Cariri. Agora você que trabalha no setor de semijoias, Dourados, banha mercadorias em ouro, prata, níquel, com excelente qualidade. Se você quer iniciar seu próprio negócio, você tem que procurar também a Dourados, que utiliza o que há de mais moderno em equipamento para você. Você está precisando e quer vender mercadoria que você tem aí para desplacar, pode levar que a Dourados paga à vista para você. A Dourados tem sempre um bom negócio para você. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993-3031. O Instagram é @DouradoJoias com 2 S's no final. Eu falo pra você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, o melhor preço do comércio cratense, os melhores preços do comércio da cidade do Crato estão na Glam Moda. É isto mesmo, para você presentear alguém com bom gosto ou se auto-presentear, passa lá na Glam Moda, que fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494 do centro da cidade do Crato. O atendimento é de primeira qualidade. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Tem película de alta performance lá no meu amigo Edilson, o doutor do fumê, na Só Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408. O telefone é o WhatsApp 988054899. Bom, nosso programa tá ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também pelo canal do Timaço da Vale no oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, pedidos 98842-9514. Bom, nós trabalhamos também em nome de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Você tá construindo, você tá reformando. Aí, meu amigo, você tá afim lá de comprar aquele material que tá faltando para sua obra, que é qualidade nesse material, no atendimento que você vai receber lá, só na Atacom tem a melhor negociação para você. Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. A loja fica aberta até às 7 da noite, oportunizando você de poder fazer as suas compras. Tem a entrega mais rápida da cidade, a melhor facilidade no pagamento e muito mais. Eu disse Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Bom, deixe-me falar também para você que tá com a gente aqui no Timaço da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos aí o seu veículo com as menores taxas, uma maravilha. Passa lá para você conferir, tem carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos Multimarcas, fica na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. WhatsApp 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Eu falei Grage Veículos para você. Eu falo também, Delton, de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você adquirir, quentinhas aí de vários modelos e tamanhos. Você que tem a sua pizzaria, tem a sua hamburgueria, você pode passar lá no Nilo para garantir a embalagem de pizza lá, que é maravilhosa para você colocar as pizzas para fazer as entregas. Sacolas recicladas, sacolas para lixo brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Vai encontrar também uma grande variedade de caixas para bolos e salgados com menor preço do Cariri. Nilo Embalagens, na rua São Paulo, número 1505, WhatsApp 99607-2384. Em nome também, João Filho, da Churrascaria Mão de Vaca, para você aproveitar o melhor churrasco da cidade. Você tem aquele atendimento espetacular e pratos deliciosos que você só encontra na Churrascaria Mão de Vaca, meu. Eita, João Filho, amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia, sabe de quê? De quê? Daqueles rolinhos de tilápia crocante. Olha, João Filho, nossa senhora.
E aquela tilápia desossada, João Filho? Você come só o filezinho da tilápia. Fale não. Rapaz, meu amigo, com aquele baião de 2 da churrascaria Mão de Vaca. Oh, Deus. E aquele pastelzinho, rapaz, que tem na churrascaria Mão de Vaca. É uma delícia. Mas se você também quiser receber em casa, meu amigo, é fácil demais. 988657741. Eu disse churrascaria Mão de Vaca. Bom, eu gostaria que o senhor falasse também para quem tá ligado com a gente aqui das ofertas da Madeireira Beira Rio. Ah, meu amigo, ofertas esse Tiagão é doido. Todo dia tem oferta, rapaz, preço baixo. Fala aí pra gente. Ó, o Tiagão não tem juízo não, meu filho. Tem não. Tem não. O Tiagão, ele tem só não tem juiz para o time que ele torce, mas pra isso aí mas, ele é muito bom. Rapaz, só porque ele torce pro Palmeiras. Não, ele não torce Palmeiras. Ah, é não, ele Se é ele fosse palmeirense, ele era um cabo de juiz. Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio pra você. O meu amigo Tiagão, ele tem lá o tubo de esgoto 100 milímetros com 6,54,99 da Forte Leve. Certo. Ele tem tubo soldável de 25 milímetros com 6 metros a vara, 14,99. Ele tem eletroduto corrugado 3/4 flexível, o rolo de 50 metros da Crona, 51,99. Ele tem caixa d'água de 1.000 litros Forte Leve por 345,99 e tem muito mais, sabe aonde? Na Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará pra você. Na Madeireira Beira Rio. A gente fala também aqui no timaço da Fox. Aconteceu algum problema aí com seu smartphone, com seu iPhone? Fica preocupado não, a Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Você pode comprar também o seu smartphone, o seu iPhone e pode pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Tem Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário e tem uma loja aberta agora para você lá no Cariri Shopping. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio e portões em alumínio. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp é o 998125851. Bom, deixe-me falar também aqui no Vale Esportes da Vale FM do Hotel Amuarama, a casa do caririense na capital cearense. Hospede-se no melhor hotel da nossa capital, nosso amigo Genilson, toda a equipe aguardando a sua visita. 0 operadora 85, é o WhatsApp, viu? 33048900, Hotel Amuarama. Meu caro JF, agora eu quero falar da Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 35713758. E se bateu aquela fome nesse exato momento, o que nós vamos fazer? Você vai pedir um Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, entrega rapidíssima. 988380548, 988380548. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. E se eu tiver afim, tiver precisando comprar um remédio pra eu ficar bom, ligeiro, pra onde é que eu vou? Você não precisa nem ir, é só entrar em contato nas farmácias Fernandes. Você pode ir numa bem próxima de você, que são 7 lojas. Tem 7 lojas espalhadas pela cidade. Por exemplo, o torcedor do Guarani tá na ressaca, tomou aquela goleada ontem, com a dor de cabeça, precisa tomar um remédio. Farmácia Fernandes. Se o cara tá igual em casa, com aquele embrulho no estômago, meu amigo, aí precisa tomar um remédio. Farmácia Fernandes. Pois é, Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 7 lojas para melhor lhe atender. Eu falo também aqui no Timaço, Delton Pinheiro Sá, dos produtos da Panebon Pão Nosso. Você vai no supermercado aí, coloque no seu carrinho de compras aquela linha completa. Tem o pão hambúrguer, o pão de forma, o hamburgão, torradas, tem os sequilhos, que é uma delícia, é o meu preferido. Tem a linha integral light para você, tem a massa para pastel tasquinha. Então a dona de casa já sabe, leve para a mesa da sua família os produtos da Panebon Pão Nosso. Tá certo, João Filho. Bota a hora, João Filho. 18h32, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km tá no Novo Rio, tem feirão no final de semana pra você garantir o seu Chevrolet 0. Rapaz, você tá só bocejando daí, eu tô respondendo daqui, o que foi? Eu tô com sono. Pois é, você boceja daí, eu respondo daqui, tá complicado esse negócio. Deixa eu, João Filho, tem uma discussão lá no chat do nosso canal no YouTube, o pessoal tá lá se pronunciando. Lá, qual é o motivo da discussão? O Ejail, do que nós levantamos aqui sobre futebol que você perguntou. Certo. O Ejail disse que tá com 10 anos de futebol, Juazeiro do Norte morreu.
Aí o Té diz que é normal, todo clube tem uma má fase, o Icasa não é diferente, por diretores que deixaram dívidas grandes e o clube não consegue subir nas competições, formar time com um campeonato sem andamento, só contrata só, pronto, enfim. Aí depois o Rony Alencar disse que só queria saber o que se passa na cabeça dos dirigentes, escrever os times em campeonato que pode durar 3 partidas, pra que isso? É só desgastar mais ainda o torcedor, todos sabemos que não dava. Aí o Vandim botou só, fez a propaganda da loja aqui. Aí a Darkiane Moreira, ela disse que na humilde opinião dela a solução está na base, se tiver um bom trabalho sério de excelência o resultado vai vir. O Eloy Cordeiro disse que tem que ter base também. Aí tem também o Ejair de novo falando sobre futebol de Juazeiro do Norte. Eloy Cordeiro volta a falar, discussão interessante, torcedor expressando sua opinião, né? No nosso chat, no nosso canal no YouTube. O espaço está sempre aberto para o torcedor. Com a gente tenta dar oportunidade, é claro que são muitas pessoas comentando, não dá para botar todo mundo para falar, mas é muito legal, né? Ver a participação, e os torcedores têm razão. Há quanto tempo que a gente não tem um trabalho de base bem feito pelos nossos clubes, o que facilita a vida, diminui custos dos clubes. O pessoal tem mesmo que fazer esse tipo de investimento. Um abraço também pro Brito Júnior, o Vicente Machado, o Natan também, tá pedindo para mandar um abraço pra Moreira e pra Natan, tá mandado um abraço agora. O Vicente Machado, o aleijadinho mais bonito das bandas de cá, né? Um abraço pra eles que só vai dar Mengão, torcedor do Flamengo. Então obrigado a galera que tá lá no nosso chat interagindo conosco. E o Aloysio tá doido pra falar, né? Tá sim, eu pensei que o senhor ia colocar o Anderson primeiro, com informações do Cariri. Você derrubou? Não, o Anderson tá aqui, o Aloysio também. Pois manda ele esperar, ele tá precisando. Aloysio espera? É, claro. Não, o Anderson. O Anderson espera? É, espera. Tá certo. Espera. Não, tranquilo. Ele tá se doendo por você. Diga nada com o Anderson, não. Quem tá na externa tem prioridade. Com certeza. Aloysio Vilar, tudo bem, querido? Tudo bem, JF. Comigo, pelo menos, tá tudo bem, mas com o torcedor do Icasa nem tão bem assim, né? Boa noite pra você, boa noite pro Delton e pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. De novo, novamente, mais uma vez, né? O Icasa eliminado da Taça Fares Lopes após perder por 2-1 para a equipe do Ferroviário. E àquela altura, Delton e JF, com a vitória do Atlético Cearense, o Icasa teria que fazer ontem mais 4 gols para poder se classificar. Ou seja, teria que chegar aí em um resultado de 6-1 contra o Ferroviário. Só que com o futebol apresentado, a gente viu que a coisa não era tão simples assim, né? Logo aos 40 segundos do jogo, nem deu tempo o Delton Sá começar a narrar, o Gabriel Martins já foi lá e fez o primeiro gol do Ferroviário. E naquele primeiro tempo, o Icasa realmente não conseguia acertar nada. Não acertava passes, não acertava finalizações, estava feia a coisa. E o Ferroviário, que não veio com força total para Juazeiro, soube se aproveitar dessa situação e jogava com tranquilidade, né? Depois desse primeiro gol, a equipe tentava, mas cadenciava bastante também a partida. Logo aos 11 minutos, o André Vitor, lateral direito, sentiu a posterior da coxa esquerda e foi substituído pelo Rony, que há 8 meses não entrava em campo. Pois é, o lateral direito Rony havia disputado uma partida, Delton e JF, lá na Fares Lopes, do ano passado. E esteve em campo ontem, claro, sem ritmo de jogo, mas deu também a sua contribuição para o Icasa. Porém, 15 minutos do primeiro tempo ainda, Bruno Gonçalves vai lá e faz o segundo gol do Ferroviário. A equipe até chegou a marcar um outro gol que não foi validado e ficou naquele placar de 2-0. No intervalo, o técnico Flávio Araújo realizou 3 substituições. O Jefinho saiu para a entrada do Davi, o Rogério saiu para a entrada do volante Lê e o Iago saiu para a entrada do Vitinho. O Vitinho que inclusive viria a fazer o gol do Icasa aos 12 minutos do segundo tempo, que entrou muito bem, diga-se de passagem, né? Não só o Vitinho pelo lado esquerdo, mas também o Davi pelo lado direito. Teve bola na trave, teve também um lance em que o Juan ficou de cara a cara com o gol ali na pequena área e botou para fora. Enfim, o Icasa conseguiu criar boas chances, mas realmente depois dos 30 minutos a equipe via que não dava para fazer muita coisa diante daquela situação, tendo que fazer muitos gols diante de uma equipe como o Ferroviário, que não perde há muito tempo, né? Não perdeu um jogo sequer no Campeonato Brasileiro da Série D e nem na Taça Fares Lopes, né? Inclusive a equipe se classificou aí na primeira posição.
O fato é, JF Delton Sá, a equipe casiana, neste dia 27 de julho de 2023, não tem mais calendário pro ano. Que situação! A equipe agora vai pensar na Série B de 2024, que sabe Deus quando é que começa, né? Esse ano a competição foi antecipada, começou em fevereiro, mas geralmente a Série B começa ali por volta do mês de abril, maio. Não sabemos ainda se vai voltar ao seu calendário normal, à segundona do Campeonato Cearense. O fato é que a equipe casiana, infelizmente, decepciona mais uma vez. O torcedor fica triste, fica chateado, assim como todos nós também da imprensa, que esperávamos que pelo menos depois daquela decepção na Série B, a equipe conseguisse vencer a Fares Lopes, ganhar uma vaga na Copa do Brasil para ter mais calendário para o ano que vem e também para animar um pouco mais o torcedor que vinha de tantas derrotas, de tantas decepções. Porém, o ano de 2023 termina pro Icasa dessa forma melancólica. Em 3 jogos, foram 2 derrotas e um empate, 2 gols marcados e 6 sofridos, viu, JF Delton Sá? A partir do momento que você não depende mais de si para se classificar, já fica difícil, né? Porque entrou em campo ontem com a obrigação de vencer, mas vencer não era apenas o suficiente, né, Delton? Existia um aspecto que a gente já tinha levantado aqui, que seria difícil para Icasa e Guarani nessa Fares Lopes. Ela seria uma Fares Lopes diferente. Porque anteciparam a Fares Lopes e essa antecipação da Fares Lopes, ela prejudicou claramente quem não estava disputando competição nacional. É muito complicado se fazer uma competição nessa situação em que você tem Pacajus, Iguatu, você tem Ferroviário, você tem Atlético, você tem Caucaia, todos eles disputando uma competição nacional, né? Que tem calendário. Aí entra Guarani de Juazeiro, entra Guarani de Sobral e Icasa, para montar time só para jogar Fares Lopes, era difícil, seria complicadíssimo. Essas antecipações feitas por esse ano pela federação, elas foram extremamente prejudiciais. Vou dar um exemplo ao Icasa. O Icasa foi disputar um campeonato cearense da Série B paralelo a um campeonato cearense da primeira divisão, com jogadores empregados no auge do mercado. Como é que você monta um time? É difícil. Aí você vai para uma Fares Lopes, onde tem 5 clubes cearenses que disputam Série B e C do Campeonato Brasileiro, todos eles disputando com jogadores, investimento, com poder de compra muito maior do que o Icasa hoje. Se essa Fares Lopes acontece no prazo que todos os anos acontece, se é no mês de setembro, outubro, novembro, nenhum desses times que estão aí disputando campeonatos estariam com os elencos que aí estão. Seria diferente. Essa mudança de calendário, na minha opinião, acaba sendo um crime para esses outros clubes. Não sei baseado em que a federação acabou tomando essa decisão de fazer uma competição mais cedo. Mas essa competição mais cedo, primeiro, qual era a história da Fares Lopes? Me lembra aí, João Filho. Por que é que a Fares Lopes foi criada? Para dar ao campeão Não. Para dar calendário aos clubes, João Filho. Qual foi o objetivo? Porque a federação criou a Taça Fares Lopes? Para dar calendário aos clubes. Para que tivesse calendário aos clubes, oferecesse aos clubes calendário. A Fares Lopes vai terminar daqui a 2 semanas. O que é que os clubes vão fazer? Setembro, outubro, novembro, dezembro, João Filho. A Fares Lopes chegava a ser uma competição de preparação pros estaduais. A Fares Lopes terminava geralmente em dezembro, para os clubes darem férias um pouco ao elenco, para começar o Campeonato Cearense em janeiro, da primeira divisão. Está desvirtuando, na verdade, qual o propósito da competição. E claramente, os times que não estão nas competições nacionais, eles foram prejudicados pela essa mudança de calendário do futebol, João Filho. Mas vamos lá. Sim, vamos lá. É de contar nos dedos os clubes que não estão nas competições nacionais. Sim. Mas para que foi criada a competição? Para que foi criada a competição? Qual foi o objetivo?
do campeonato. Se primeiro semestre todo mundo tem o que fazer, tem as competições que estavam disputando, os times iam disputar o campeonato nacional que estão disputando, mas precisavam de um calendário para fechar o ano. Cadê o calendário para fechar o ano? Nesse ponto eu concordo com você. Mas a questão de ser prejudicial, prejudicou um Icasa, prejudicou o Guarani, que a gente prejudicou o Guarani, que a gente já sabia. Vamos lá. E quem mais? Iguatu vai fazer o que quando terminar a fase lá pro restante do ano, João Filho? O que é que o Iguatu vai fazer? Eu vou botar o Iguatu que tá disputou a Série D, foi eliminado agora. Já tá eliminado. Vai fazer o que no restante do ano? Me diz. Como eu disse, eu concordo com você pelo Calcaia vai fazer o que o restante do ano, João Filho? Nada. Cadê o calendário que é para ser oferecido? A federação comete um erro grave, na minha opinião. Gravíssimo. Porque a Fares Lopes, ela foi criada para dar calendário aos clubes. E a partir do momento que ela antecipou, ela beneficiou 5 clubes que estão em competições nacionais. E prejudicou o restante. Porque teve muito time que não quis ir para a competição, porque não dá, João Filho. Não tem como comparar. Quem está disputando o campeonato nacional tem tudo por conta da CBF. Não tira um real do bolso. O cara já tem o principal do campeonato, tá pago. É montar o elenco para disputar o nacional, aproveita, joga uma Fares Lopes, ou seja, tem fonte de rendas de N locais, João Filho. E aí é diferente você pegar um Guarani de Sobral, que foi aí o que aconteceu. O Guarani, para poder entrar em campo e casa com o time que tinha, sem poder investir, não é justo. Não é justo. A Fares Lopes tem que ser na data que sempre foi, para dar calendário aos clubes. Tem que começar lá para setembro, e empurrar o campeonato para dar o segundo semestre de competição, não da forma como tá. Me diga uma coisa, essa mudança de calendário para o início da Fares Lopes, quem define? Não são os Federação, clubes? Não. Federação. A palavra final é do Mauro Carvalho? Foi a federação que estabeleceu quando começava. Estabeleceu quando começava. A federação foi quem estabeleceu. Ela não conversou com os clubes? Não. Chegou e botou inscrição, o campeonato começa dia tal e acabou a história. Quer ir, vá. Não quer? Tá certo. É desse jeito. Infelizmente, eu acho que o grande erro da história, que acaba prejudicando os clubes que não têm calendário, é você fazer o que foi feito, porque só beneficiou os times que estavam em atividade. Aí eu quero saber o que é que vai ser do futebol cearense. Quem foi que classificou? Agora. Quem foi que classificou além do Ferroviário? Foi outra coisa, vai acabar, vai acabar a Série C do campeonato. João Filho, vai acabar a Série C do campeonato cearense agora. Nós já estamos na reta final. Agora, vai acabar, não tem mais nada de futebol profissional para os clubes do estado do Ceará até o final do ano. Não teremos mais nada. Atirar Fortaleza, Ceará. Não, o que estão no Nacional tá no Nacional. Nacional, né? Nós não vamos ter nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem Fares Lopes pro restante do ano. Ou seja, a federação está trabalhando com um calendário que só tem 6 meses, só o primeiro semestre praticamente. Segundo semestre, a federação desprezou completamente. Esse ano foi eu acho que foi um erro, é um equívoco, e eu acho que a federação precisa repensar, refletir e principalmente os nossos dirigentes precisam abrir a boca e reclamar da federação. Esse ano foi o primeiro ano que teve essa mudança na data, né? Exato. Esse foi o primeiro ano, exato. Né? Pode pegar as datas dos anteriores que não foi nesse período. Então, vamos pro intervalo, que daqui a pouquinho tem Anderson Luiz, tem... A Luiz volta? Não, deixa ele descansar, tá bom, tá com a cabeça quente aí. Tá estressado. A Luiz atuou uma sopinha agora. Estressado, Luiz, deixa ele em casa. Abraço, Luiz. Boa, rapaz, tô de boa. Um abraço pra vocês. Só complementar aí, Delton, que você tava comentando essa questão. O Icasa ainda tem a disputa do Sub-20, né? O Ceará é Sub-20, né? Sub-20, exato. Mas é porque comenta-se nos bastidores que ano que vem vai ser do mesmo jeito, viu? A Série B do Cearense vai ser antecipada e, consequentemente, a Fares Lopes também aconteceria neste período, né? Junho e julho. Ou seja, os clubes ano que vem também vão ficar sem calendário aí por 5, 6 meses. Pra gente fechar, nós tentamos o contato com o técnico Flávio Araújo ontem depois do jogo e ele não quis se pronunciar. Hoje, novamente, tentamos o contato com o Flávio e ele não quis falar sobre o jogo. A gente respeita, é isso. E agora o Flávio vai seguir a vida dele, seguir a carreira dele e o Icasa também aí procurar agora movimentação, né, para esse segundo semestre. Beleza, então, Aloysio Vilar, muito obrigado pelas informações. Intervalo comercial, a gente volta na sequência com o Anderson Luiz e os destaques do Cariri, que entra em campo daqui a pouco. É jogo decisivo pela Série C do Cearense, diante do Sport Limoeiro. Vale FM.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton. De volta no Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Oxe, o homem foi desligar. Desligou, foi? Foi. Pô, Delta.
Não, ele desligou, não foi eu. Foi não. ele. Foi ele que desligou. Mas, ele não quer conversa com a gente, não sei o que foi que houve. Teve aqui, não foi bem tratado dessa noite, Eu não sei não sabia dele. Você desligou porque você não foi bem tratado em Juazeiro, Quilma de Campos? Boa noite. Eu sempre sou bem tratado em Juazeiro, Deus sabe. Eu discuti com o Los Pérez. Você discutiu com o Los Pérez ontem? Não discuti com o Los Pérez, não. Los Pérez, aliás, eu não consegui vê-lo nem localizá-lo. A cabra ruim, viu? E ele perto de você. O Anderson está dizendo que viu ele perto de você. Não, viu não. Anderson Luiz acha que viu. Ele suspeita que viu, mas não tem certeza que viu. Então não viu. Então não viu. Agora, eu acho que eu vi Los Pérez ali, naquela tribuna, perto da torcida do Icasa, tomando uma gelada. Tá certo. E comemorou a vitória do Ferroviário, Los Pérez. Eu não sei se ele comemorou, se ele estava torcendo pelo Icasa. Los Pérez é um bicho difícil de entender. Então a Rocha. Entendeu? A Rocha. Pois bem, aqui na capital cearense, deixa eu passar aqui as informações. O Ceará contratou o volante Breno. Quem é Breno no jogo do bicho, Delton Sá? Raul. Breno. Pois é, rapaz. O Ceará anunciou a contratação do atleta Breno, 22 anos, jogador que chega ao vovô por empréstimo, vem do Botafogo do Rio de Janeiro. O Breno fez 10 gols pelo Botafogo em 22, com um gol, e chegou e destacou, né? Inclusive, fez 3 gols num jogo só, o famoso hat-trick. É um atleta, é uma aposta, jogador de idade estourada no Botafogo de Futebol e Regatas, que vem reforçar o Alvinegro de Porangabuçu. Outra informação do Ceará é que o Ceará está tentando Saulo Mineiro. Lembra do Saulo Mineiro? Pois é, Saulo Mineiro pode ser o novo reforço do Ceará para o restante da Série B. É bom lembrar que amanhã começam os jogos de volta e o time do Ceará Sporting Clube já enfrenta o Ituano. O Ceará, que faturou 7.100.000 reais com a venda do Saulo Mineiro para o futebol japonês em 2021, e o Saulo Mineiro agora poderá fazer o caminho de volta e voltar a vestir a camisa alvinegra. No Fortaleza, as novidades: o Leão de Aço se prepara para o jogão contra a equipe do Bragantino, sábado à noite aqui na capital. Enquanto isso, Emanuel Brites, o zagueiro argentino, renovou o contrato até o final de 2025. Então, mais 2 anos de contrato para o Brites. E o atleta recém-contratado já chegou e será apresentado amanhã, sexta-feira, segundo a assessoria de imprensa do Fortaleza. Aliás, o time do Fortaleza tem em seu elenco 6 argentinos, além do técnico Juan Pablo Voivoda. Fortaleza tem 6 argentinos no elenco, além do Juan Pablo Voivoda. São os argentinos que emolduram o time do Fortaleza. A chegada do Machuca foi uma chegada sem graça. Eu não sei para que esconder jogador de futebol, até porque o time só existe por causa de sua torcida. O Icasa é o que é, esta Fortaleza, esse time forte, aguerrido, porque tem uma torcida. Aqui o Fortaleza tem uma torcida e o Machuca fica escondido. Ninguém esconde jogador, e aquela esculhambação toda aqui na capital. Aliás, Delton Sá, eu queria saber quem foi que inventou essa história de um jogador por vez. Nem na seleção brasileira é assim, né? Você que está acostumado a fazer jogos de seleção, quando acaba um jogo de seleção, tem a zona mista, onde os jogadores passam e fala quem quer. Aqui na capital é diferente, esconde todo mundo, acabou o jogo, tanto faz perder ou ganhar. O Ceará e Fortaleza escondem os caras, o Macharal vai para dentro do ônibus e só fala o treinador. Seria interessante que a imprensa da capital, se fosse mais unida, ninguém aparecesse para a coletiva de imprensa, né? Deixasse só as TVs oficiais de cada clube fazerem as suas coberturas devidas. O grande problema hoje, viu, Quilmer? O grande problema hoje, Quilmer, é essa história que os clubes criam suas próprias assessorias de imprensa e querem vender para o torcedor só o que eles querem. Ou seja, eles querem enlatar um produto
e vender pro torcedor aquele produto, aquela ideia, aquele pensamento. E aí você vai moldando, ou seja, tira a liberdade de avaliação, de acompanhamento de treinamentos, do cara poder fazer uma crítica, o cara pode fazer uma observação do que acontece dentro de campo, e aí não, vai ficar tudo a mil maravilha, porque a TV do clube só vai vender o que ela quer, ela só vai mostrar pro torcedor o que ela tem interesse que o torcedor saiba, ou seja, vai tirar o direito do torcedor a ter a informação, a ouvir a opinião de um jogador falar algo que está acontecendo errado para ver se corrige. Aí vão moldando a coisa. Infelizmente é isso que tem acontecido no futebol brasileiro e é uma pena, porque tem muito torcedor que está comprando essa ideia e não sabe que na verdade ele está sendo ali, na verdade, moldado pelo que os clubes querem. Enganado, né? Eu sou sócio torcedor do Ferroviário. A partir do momento que o meu clube começar a tolher o direito da imprensa a fazer entrevista e trabalhar, eu cancelo o meu sócio torcedor. Eu não vou ser sócio torcedor de coisa nenhuma. No Ferroviário hoje é uma exceção. Você trabalha, é claro, obedecendo as diretrizes. Os jogadores estão tomando banho, estão no vestiário. Você espera dar um tempo, os jogadores vão sair do vestiário, você fala com quem você quiser. O jogador só não fala se ele não quiser. Só a entrevista com o Kobayashi que é organizada pela assessoria de imprensa. No mais, é desse jeito que funciona o Ferroviário. Tomara que num futuro bem próximo, quando o Ferroviário estiver na Libertadores ou na Sul-Americana, não inventem de fazer os malfeitos que Ceará e Fortaleza fazem hoje aqui na capital. Agora, só para encerrar, viu, Delton Sá, o Paulinho Kobayashi ficou muito feliz. Fazia tempo que eu não vi o Kobayashi tão alegre no vestiário. Primeiro, porque classificou o time. Segundo, em primeiro lugar. E terceiro, tinha aquela expectativa que não era o time titular, e todo mundo sabe da força do Icasa, não interessa se o Icasa estava parado, se o Icasa estava assim ou estava assado, mas tem camisa, tem tradição. E aqui na capital tinha aquela dúvida, será que o Ferroviário passa pelo Icasa? E o Paulinho Kobayashi colocou em xeque uma invencibilidade de 125 dias. O Ferroviário venceu, o segundo tempo do Icasa foi primoroso, foi bom o segundo tempo do Icasa, principalmente com aquele garoto que acabou fazendo o gol de número 1 do Icasa, que é de Serra Branca, né? É daquele time lá da Paraíba, do Serra Branca, da segunda divisão, que veio pro Icasa. Agora, só para fechar, tava ouvindo o debate seu e do João Filho no início do programa. Ô Delton, é de se lamentar, uma cidade como Juazeiro do Norte, se você pegar no Cariri, tudo é no Juazeiro. O maior shopping do Cariri é no Juazeiro. O único aeroporto do Cariri é no Juazeiro. A maior cidade do Cariri é Juazeiro. O turismo religioso de grande propulsão é no Juazeiro. O maior comércio do Cariri é no Juazeiro. Os clubes que conquistaram alguma coisa em nível de Brasil estão em Juazeiro. O maior estádio de futebol do Cariri está no Juazeiro. Agora, pelo amor de Deus, como é que uma cidade que tem tudo isso, um comércio espetacular, o Icasa não consegue formar um time que dê alegria à sua torcida, viu, ô Delton Céu? Eu não consigo entender. É difícil compreensão. É difícil compreensão. Eu não vou nem traçar paralelo com você. Não, eu sei que você tá aborrecido desde ontem. Você tá aborrecido. Primeiro que não viu Los Pedras. E segundo que o Icasa acabou perdendo. Um abraço, Delton Sá. Amanhã eu ainda tô por aqui. Tô seguindo amanhã para Manacapuru, acompanhando o Ferroviário Atlântico Clube. Deixa eu abraçar meu amigo Raimundo William. Ontem fecharam o portão na cara do Raimundo William. E não deixaram ele subir até as cabines para cumprimentar eu, você e Los Pedras. Pois quem preparou também uma baita de uma recepção para você não pode ver, do nosso amigo Val das Tapioca, pai. Mandou mensagem, ficou triste, Val. Val das Tapioca, da próxima você prepara as tapiocas que eu vou fazer um tour aí com você, vou na churrascaria Mão de Vaca também e vou no meu amigo Baleia, de Baleia Burger, tomar um suco de maracujá com aquele hamburgão. Valeu, Kilmer. Valeu. João Filho. Senhor. Tem jogo. Tem. Cariri entra em campo. Já começou, né? Não, começa às 8 horas da noite, desculpa. Ele tá doido pra falar. Começa às 8 da noite, eu antecipei o horário do jogo em 55 minutos. Tá doido pra falar. Tudo bem, Anderson, com essa camisa horrorosa. Boa noite, Anderson. É isso, João Filho. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. Pois é, o Cariri joga daqui a pouquinho diante da equipe do Sport Limoeiro.
pode valer até a classificação do Cariri para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Só não hoje, né? Não fica sabendo hoje de fato, porque o jogo entre Terra e Mar e a equipe do Calouros do Ar acontece amanhã. Então, se o Cariri vencer hoje e a equipe do Calouros do Ar não vencer seu compromisso, o Cariri já garante a sua classificação para a segunda divisão do Campeonato Cearense. O mais importante é vencer aqui no Romeirão, e aí mesmo com a vitória bota o Cariri em uma vantagem muito boa na situação do Campeonato Cearense, porque hoje o Cariri tem 12 pontos, o Calouros do Ar tem 9, tem duas rodadas ainda. O Calouros do Ar só pode chegar até 15 pontos, mas tem um saldo negativo de menos 6. O Cariri vencendo hoje já chega a esses 15 pontos e tem um saldo positivo de 7. Então, mesmo com as duas vitórias do Calouro do Ar e o Cariri vencendo hoje, fica bem adiantada a classificação do Cariri para a segunda divisão do Campeonato Cearense, que é o tão sonhado acesso, a volta para essa divisão de acesso para ele. Eu acho que Maranguape e Cariri decidem esse campeonato, sabe? Maranguape já tá lá com 100% de aproveitamento, 18 pontos. Maranguape não perdeu pra ninguém. Não, ganhou todos os jogos, todos os pontos até agora no campeonato. E ainda na última rodada pega o Cariri lá. Sim. E tem outro jogo contra o... Não, só tem agora contra o Cariri. Ah, é, só contra... Não, tem mais 2 jogos o Maranguape. Esse campeonato tem 5 equipes, né? Jogos de ida e volta são 8 partidas pra cada um. E o time tem 6 jogos, 6 vitórias. Pega o Cariri e pega, eu acho que é o Terra e Mar ainda, pra disputar o restante do campeonato. Já o Calouros do Ar, que pega o Terra e Mar agora, na outra pega o Limoeiro. Pega o Limoeiro, que é o último colocado, que só fez um ponto. Se o Cariri vencer e o Calouros do Ar também vencer, vai ficar tudo para a última rodada, porque o Calouros do Ar na última rodada pega o Limoeiro e o Cariri pega o Maranguape. Sim. Na última rodada, né? E aí ficaria. Mas aí tem a questão do saldo de gols. O Calouros do Ar vai ter que tirar uma distância de menos 6, ou menos até tá com saldo negativo, e o Cariri tá com saldo positivo de 6 gols. Se vencer hoje por 2 ou 3 placar, aumenta mais ainda essa vantagem. Então o Cariri tá com o pé na segunda divisão do Campeonato Cearense. Lembrando ao torcedor, o preço de ingresso baratinho, R$10 só, R$5,5 pro torcedor que quiser assistir daqui a pouquinho o jogo entre Cariri e a equipe do Limoeiro, né? E o Guarani tá pensando agora só no reformular a sua diretoria. Justamente, o pensamento do Guarani é interno, logo após ontem ter encerrado sua participação na Taça Faz Lopes. Eu acredito que é a maior goleada que o time sofreu na sua história, pelo placar de 12-0. Infelizmente, o Leão do Mercado na próxima semana vai reformular toda a sua diretoria, vai convocar as eleições pro mês de agosto. Aí a gente vai conhecer, a gente já conhece na verdade quem vai ser o presidente do clube. A diretoria já tá montada, já tá montada. A questão de convocar eleições é só uma questão protocolar, porque na verdade será uma aclamação, né? Sim. Mas precisa ter um rito, né? Que precisa ser seguido para depois não ter problema, né? Tem que fazer as coisas tudo direitinho, para depois lá na frente não ter nenhum problema. Inclusive eu tomei conhecimento de uma ideia de que essa história agora de eleição no Guarani é uma tentativa de que o Guarani deve colocar títulos à venda. Sim. De criar o título de sócio contribuinte, e esse sócio contribuinte será o sócio que vai poder eleger e votar, tipo conselheiro do clube. É uma ideia que pode gerar uma receita pro clube na venda desse título. E, claro, o cara terá que fazer uma contribuição permanente. Comprou o título, X, comprou o título. A partir dali ele tem um compromisso de contribuição com o clube, mas ele participa das decisões administrativas do clube. Eu acho muito legal a ideia. Acho que essa é uma das saídas dos nossos clubes, de ter mais gente participando, de mais gente contribuindo, e na hora de tomar as decisões, de escolher dirigentes, enfim, de ter essa participação efetiva. Que saia da teoria e vá pra prática. Tem uma notícia boa também sobre o Master, viu? O Ebinho vai continuar com o projeto Master, inclusive deixa um recado para as prefeituras próximas aqui, que a galera que gosta muito de ver esses jogos, o Ebinho vai continuar trabalhando com a galera do Master, vai fazer jogos em outras cidades. Quem convidar o time do Guarani Master o Ebinho vai ficar responsável por isso. Então quem tiver interesse, entre em contato com o Ebinho no 98801-1357, vou repetir, 8801-1357, e você pode levar um Master muito legal, sabe? do Cariri para sua cidade. Pessoal do momento nostalgia, né? De rever os atletas. Foi muito legal a preliminar de ontem, sabe? Foi muito feliz a ideia do Zacarias de chamar os dois clubes, de fazer aquela preliminar.
Uma pena que foi muito em cima, né? Porque se eles trabalham um pouco mais essa data, se Casa e Guarani se planejam melhor, se conseguem vender, inclusive, o jogo, vender a data, de conseguir patrocínios, eu tenho certeza que teriam trazido mais jogadores que fizeram parte da história dos dois times e proporcionariam aí uma grande festa pro torcedor. E dá pra vender agora pro segundo semestre, a gente não tem futebol. É uma realidade pelo Brasil afora, né? Os Masters dos clubes de futebol é uma realidade. Nós temos muitos atletas aí que brilharam, que construíram história, que podem de repente fazer parte de um jogo desse ou de outro, de um momento ou outro, até que ganharam projeção nacional, que vestiram a camisa dos dois times e participarem, né, de atividades como essa. Eu também acho muito legal, acho que os nossos dirigentes deveriam também pensar nessa situação, sim, com certeza. Vambora? Delton Sal, Luan tá de volta ao Grêmio, saiu do Corinthians e foi pro Grêmio. Voltou pro Grêmio. Também depois do que aconteceu, né, meu amigo? Meu amigo, o Grêmio, o Renato Gaúcho garante que vai recuperar o Luan. Vai. Tomara, né? Certo, o que mais tem? Mercado da bola. Rames Rodrigues. Vai pro São Paulo. Para o futebol brasileiro. Vai pro São Paulo mesmo? Acertou com São Paulo. Coisa boa. O colombiano Rames Rodrigues. Um garoto que não teve sorte, estourou no futebol na Copa do Mundo no Brasil, né, rapaz? Depois deu uma sumidaça. Altos, né? E baixos, mais baixo do que altos, né? E também o São Paulo quer repatriar um atleta que foi revelado pelo próprio São Paulo, o Lucas Moura. O Lucas que estava no Tottenham. No Paris, né? No Paris, foi pro Tottenham. E o São Paulo está tentando aí, está abrindo conversas para tentar uma repatriação desse atleta, para defender novamente o tricolor do Morumbi. E o que é que você tem mais? Absolutamente mais nada. Nada? Nada a declarar. Então, eu vou embora. Eu vou ficar. Vai? Depois eu vou embora. 8 da noite, eu tô numa noite é nossa. Tchau. Valeu, gente, um abraço, até amanhã com o Vale Esportes. 8 horas da noite eu tô de volta na programação da Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Um quilombo no Piauí chamada Rosalina, que faz parte da